Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quem você quer enriquecer? Sua família ou o governo? É uma pergunta que dá para responder assim na hora, né, gente? Ninguém aqui, eu acredito, que não quer deixar o governo mais rico do que ele é, né? E aí, então, para que e como fazer para poder evitar que isso aconteça? A gente trabalha a vida inteira para construir um patrimônio. Agora imagine que boa parte dele vá parar nas mãos do governo em vez de beneficiar a sua família. A pergunta é simples: quem você quer enriquecer? Né? A sua família ou o governo? Fica aqui comigo até o final para descobrir como evitar que seus bens sejam consumidos por impostos. Hoje, no Brasil, a alíquota máxima está de 4 a 8% do valor do seu bem. Isso é a alíquota do ITCMD. E há propostas, né, para aumentar esse TCMD para 20%. Então, pensa comigo, um patrimônio de R$ 1 milhão pode gerar até 200 mil só de impostos. Imagine se isso acontece, como que fica as famílias? E ainda tem o imposto sobre o ganho de capital, né? Que você também, porque quando imóveis ou investimentos valorizam, você precisa de pagar o imposto da diferença do preço que você comprou à época para a diferença do preço que você vai transferir, né, para alguém, porque nesse caso não é vender, é transferir. Então, você vai pagar aí a diferença desse imposto que a gente chama de ganho de capital. E qual é o erro comum das famílias brasileiras? É achar que só o ITCMD impacta na transmissão do patrimônio. Claro que não. Sem planejamento, até 40% do seu patrimônio pode ir direto para os cofres do governo. O custo do inventário, tanto o judicial como o extrajudicial. Eu vou te passar aqui alguns valores e aqui do lado eu vou deixar também depois uma tabela para vocês olharem. Você primeiro vai pagar custo com taxas judiciais, honorários de advogado, que pode consumir até 15% do patrimônio. E, além disso, isso eu estou falando só das taxas judiciais e dos custos, mais o ITCMD, né? Além disso, ainda esses inventários, os judiciais, podem levar anos. Eu estou com um que tem 13 anos e não consegui fechar ainda, porque existem brigas entre os herdeiros e aí a gente não consegue fechar esse inventário, né? Essa família que eu estou falando aqui, que tem 13 anos, gente, é assim, surreal. Por quê? O patrimônio dessa família era um patrimônio significante. Era aí em torno de mais de 15 milhões de reais, entre prédios, empresas, vários veículos. E se você for olhar hoje esse patrimônio, ele foi totalmente dilapidado. Ele está em ruínas. O prédio dá tristeza de ver,
sabe? Então, é triste você ver uma família dessa forma que eu vejo. E essa família é uma família que tem filhos híbridos, né? O pai faleceu, mas ele era casado pela segunda vez, tinha filhos com a primeira esposa, tinha 3 filhos com a primeira esposa, e com a segunda ele teve uma menina. E aí, a confusão nessa divisão de bens. Né? Bens que foram constituídos antes da união estável com a segunda esposa, e fora a mágoa, né, que vem lá de trás, porque o pai deixou a mãe por causa da outra mulher, e isso tudo cria muito conflito familiar. Tá? O segredo não é quanto você tem, mas como você vai proteger. Eu dei esse caso aí, é um caso assim que aconteceu, né? É como o governo ele se beneficia dessa falta desse planejamento patrimonial familiar, dessa falta de informações para as famílias brasileiras. Eles não querem que vocês saibam que existe uma forma de seus filhos, né, seus herdeiros, não perderem boa parte daquilo que você construiu. A armadilha do ITCMD progressivo, né? Estamos aí estudando, os estados estão estudando o aumento das alíquotas para os grandes patrimônios. Qual é o impacto? Quanto maior o patrimônio, maior a mordida do governo. Né? Existe também a proposta aí do ITBI, que o ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, também será, como é que se fala? Vai ser mexido na forma que vão taxar esse ITBI. Antes, o valor era pelo valor venal do bem e pelo valor... Na verdade, usava muito o valor que você comprava, valor de compra e venda. Hoje não, agora não. Agora eles vão utilizar o valor de mercado do bem. Aquilo que o mercado estiver falando que custa. Suponhamos que você consiga comprar uma sala com uma pessoa aí que está apertada e precisa vender, e você paga um valor de 180 mil. Se o município, o estado, falar que vale 500 mil, você vai ter que pagar o ITBI em cima desse valor. Você, com um planejamento patrimonial, você montando toda uma estratégia, você não vai enriquecer mais o governo, você vai enriquecer sua família. E por isso que eu digo que não é interessante que as famílias estejam informadas sobre essas questões, porque o governo, né, vai deixar de pegar uma boa fatia aí do seu patrimônio. Fazendo essa transferência desse patrimônio para esse sistema de planejamento patrimonial da família, você reduz o imposto, né, e ainda evita o inventário. Também tem vantagens, proteção contra credores, redução de impostos com distribuição de lucros. Tem muitas vantagens com relação a preparar a sua sucessão, a fazer um planejamento patrimonial e evitando, assim, grande perda do seu patrimônio quando você não estiver aqui. E também, gente, evitar quando você ainda estiver. Né? Existem empresários aí que economizaram milhões ao transferir, na verdade, institucionalizar o patrimônio deles. Quem não faz isso
são as pessoas que não têm informação, que acham que vai deixar tudo para depois, né? E que os filhos ou os herdeiros depois resolvem. Mas isso é uma maldade, para pensar. Por que eu digo que é uma maldade? Nós que somos mães, né, e vocês aí que são pais, eu estou falando por mim, que eu tenho 2 filhas, a gente sabe que a nossa partida já causa muita tristeza, muita dor para eles. E eles ainda tendo que passar por um inventário e por muitas vezes perder um único bem que o pai e a mãe deixou. Então, por isso que eu falo que é maldade. A gente precisa de pensar e precisa de agir logo. Nós precisamos de mudar a nossa cultura, sabe? Precisamos de entender que o planejamento patrimonial é necessário para quem tem filhos, para quem tem esposas, para quem tem patrimônio, né? E você vê muitas pessoas pensando em fazer o planejamento de uma forma que, na verdade, não protege, que é o testamento, porque o testamento não evita o inventário, nem reduz impostos. O testamento, ele também gera disputas familiares, judiciais prolongadas por vezes. Então, se você pensar numa proteção patrimonial, é o planejamento patrimonial. O planejamento patrimonial, você pode também colocar cláusulas de proteção para você, onde você vai ficar com todo o controle sobre os seus bens, evitando, assim, problemas futuros, o que não acontece numa doação, né? Uma doação, uma vez doado, você não pode voltar atrás. Aqui você já pode. Amanhã ou depois, não, eu quero mexer nisso, eu quero vender aquilo, que você pode fazer tudo. Você não depende de assinatura de ninguém, né? E assim, hoje é o instrumento, é o sistema mais eficaz para se evitar o inventário. Então, para você aqui que gostou desse vídeo, eu vou deixar depois, vou colocar um link do seminário que eu vou realizar nos próximos dias aqui no YouTube. Entra lá no meu canal, faça a sua inscrição, entenda como que vai ser se você não se planejar, se você não planejar seu patrimônio antes da sua partida. Entenda que vai ter perdas, né? Entenda que seus filhos vão passar por dores e até você não vai estar aqui para poder você ajudá-lo. Tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Dê o like aí, gente. Quanto mais like tiver, melhor. O YouTube entende que isso é uma matéria importante para passar para outras pessoas. Tá certo? Um abraço e fiquem com Deus.